Você sabe o que são os livros sinóticos ou sinópticos e por que eles são chamados dessa forma? Quais são os livros que compõem o conjunto de livros sinóticos? Nós estamos começando mais um Café com Palavra e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito do que são os livros sinóticos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Rodrigo Ferreira e eu quero trazer um pouquinho do conhecimento da Palavra de Deus aqui para você no dia de hoje. Antes de nós irmos ao que interessa, eu quero te fazer um convite para você se inscrever em nosso canal, deixar aqui o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e já começar a enviar esse vídeo para outras pessoas que necessitam ser edificadas através da Palavra de Deus. Vamos agora direto ao que interessa. Os livros sinóticos, como nós falamos no início, eles são os 3 primeiros livros do Novo Testamento que compõem o Novo Testamento. Esses livros são o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Os livros sinóticos ou evangelhos sinóticos, eles vão narrar a trajetória, o ministério, um pouco da história de Jesus sobre o mesmo ponto de vista e sobre a mesma perspectiva, sempre com uma comum sintonia entre o que vai ser descrito a respeito da trajetória de Jesus relatada no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. E para eu trazer aqui para você um exemplo claro da sintonia que os escritores têm quando vão relatar um pouco do ministério e da trajetória de Jesus, os 3 evangelhos vão, por exemplo, narrar a vida de João Batista e o seu ministério como aquele anunciado pelas Escrituras como o profeta que prepararia o caminho para o Messias, ou o caminho para Jesus Cristo. Um outro exemplo claro é quando Jesus é levado até João Batista para poder ser batizado pelo mesmo, e em seguida o Espírito vai levar Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, vão narrar esse momento da história de Jesus Cristo, eles vão narrar com uma certa sintonia, com uma certa sincronia, como se eles estivessem vendo esse momento, vivendo essa história de uma mesma perspectiva. Entre milagres, maravilhas e a caminhada de Jesus Cristo com os seus discípulos, os 3 evangelhos, como eu relatei aqui para vocês, Mateus, Marcos e Lucas, vão ali de forma organizada e em sintonia relatar um pouco da trajetória de Jesus Cristo. Agora é interessante que existem estudos que trazem aqui algum tipo de informação importante para nós entendermos como esses livros eles estão ali em sintonia. Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Marcos, por exemplo, ele possui 90% do seu material semelhante ao livro de Lucas e de Mateus. Em contrapartida, quase 60% do material descrito por Mateus no seu evangelho vai ali ser encontrado também de forma semelhante e sobre a mesma visão nos outros livros sinóticos. O evangelho de Lucas vai disponibilizar 40% do seu material de forma semelhante ao que nós vamos encontrar em Mateus e em Marcos. Ou seja, todos os 3 evangelhos eles vão narrar a vida de Jesus e as suas maravilhas sobre uma mesma visão, sobre uma sintonia única. Isso é incrível, não é mesmo? Agora, comenta aqui embaixo. Dentre os 3 livros que nós estamos estudando aqui hoje, qual é o seu livro favorito? Mateus, Marcos ou Lucas? Tanta semelhança assim entre os seus escritos vão trazer um certo tipo de problema. Alguns estudiosos, alguns escritores, alguns teólogos vão chamar esse problema de problemas sinóticos. E vão levantar alguns tipos de questionamentos com perguntas tais como: até que ponto os 3 escritores utilizaram material um do outro? Será que eles se utilizaram de alguma outra fonte para poder escreverem os seus livros? Agora existe algo que é um fato que não pode ser questionado. Agora há um ponto que nós não podemos questionar. Os 3 escritores dos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos que concordar que foram com toda certeza inspirados para escrever a respeito da trajetória de Jesus e nos trazer os ensinamentos que nós temos hoje através da Palavra de Deus, unicamente pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi a principal motivação e a inspiração que esses escritores tiveram para poder escrever o que hoje é o manual de vida para nós como cristãos. Certamente foi o Espírito Santo que supervisionou, controlou
e inspirou tudo aquilo que foi escrito pelos evangelhos, pelos Mateus, por Marcos e Lucas, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da maravilhosa, da inerrante palavra do nosso Senhor, palavra de Deus. Certamente foi o Espírito Santo que supervisionou, orientou e inspirou os 3 escritores a escrever o que nós temos hoje como base, como parte da palavra de Deus, dentre os 3 livros chamados assim como livros sinóticos. Nós concordamos que toda a escritura, toda a palavra, assim como os 3 livros que nós estamos estudando no dia de hoje, são inspiração do Espírito Santo, são inspiração de Deus para servir de orientação, não só para mim e para você, mas para toda a igreja. Ou seja, todo o processo de origem e composição dos livros foram certamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, antes de nós continuarmos com o nosso estudo de hoje, deixa o seu like aqui no vídeo. Não sei se você já deixou o seu like. Se você ainda não deixou o like, deixa aqui um like e coloca aqui um comentário do que você está achando desse tipo de conteúdo. Conforme nós entendemos, através da inspiração do Espírito Santo, os 3 escritores vão trazer para nós um pouco mais do relato da vida de Jesus Cristo em sintonia. Somente o Espírito Santo, através da sua inspiração, faria com que 3 pessoas diferentes, de realidades diferentes e com visões diferentes, pudessem enxergar de uma mesma forma, de uma mesma perspectiva, a vida de Jesus e a importância que ele tinha para nós, não só para aqueles que viviam naquela época, mas para nós no dia de hoje. E para nós encerrarmos por aqui esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Eu quero que você fique com esse texto para a sua meditação no dia de hoje. Os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, inspirados por Deus, vão nos trazer um ensinamento para nossas vidas, vão nos trazer orientações da forma como Jesus Cristo espera que a gente vive nos dias de hoje. Eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão no dia de hoje. De que forma você tem carregado a palavra de Deus que um dia foi lhe confiada? Será que as pessoas têm olhado para você e têm enxergado em você, através da sua atitude, através da sua maneira de viver, a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem sido um manual que vai direcionar o seu comportamento e a sua vida? Há uma importância enorme em nós estarmos sempre pautados e alicerçados na palavra de Deus. Ela é a verdade que nos alimenta. A palavra de Deus é a verdade que nos ensina a nos mantermos afastados do pecado. O cristão que não tem o hábito de consultar as Escrituras, de ter uma vida cheia da palavra de Deus, certamente é um cristão que será facilmente enganado pelos falsos evangelhos que estão sendo pregados no dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe aqui no mínimo um comentário dizendo um amém, para poder mostrar que você está em concordância com tudo que foi ensinado. Se você assim achar melhor, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.